Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo Hipólito, eu sou diretor. E nesse vídeo eu queria falar e mostrar um pouquinho pra vocês de como foi o processo de gravação de um curta que eu dirigi no Rio de Janeiro. Bom, nesse curta eu tava como diretor de fotografia e faltando alguns dias pra gente começar a gravar, a diretora do projeto precisou sair. Ação! Opa, aqui que é a fila que vai ser na foto? É sim, essa fila aqui, ó. É, aqui o documento. Obrigado. Faz a sua pergunta aí de novo pra eu gravar só você agora. Muito tempo na fila, assim, como é que tá aí o andamento? É normal, tranquilo. 40 minutinhos aqui. Aí, Cena, você mandou. Vamos? Obrigado. E como na época a diretora estava muito ocupada com alguns projetos dela, eu me ofereci para fazer algumas coisas que eu pudesse adiantar para facilitar. Ó, tô gravando, você tá impaciente. Senhor, é que ele não olha pra ela, não É fala. verdade. Senhor, aqui que é a fila de vacina? Olha o cartaz ali. Nossa, mas você é muito grosso. É essa questão da reação, né? Tipo, quem reage primeiro. Tipo, isso é importante, porque é o momento que ele, na hora que ele vai dar uma resposta grossa. Tipo, isso é uma coisa importante Aí pro eu roteiro. viro e chorar. Porque, tipo assim, ele tem que fazer aquela cara de... Eu como diretor de fotografia eu já tinha feito um mapa de luz, eu já tinha feito a decupagem, shot list e me ofereci para fazer também a versão final do roteiro. Então já tinha tudo na cabeça assim de como ia ser a história, de como a gente ia fazer para filmar. E foi aí que o pessoal da BC me ligou e perguntou se eu topava a missão de dirigir o curta. E já que já tava tudo na minha cabeça, no papel, acho que foi o que me deu segurança para poder assumir essa missão de dirigir o filme. Faltava tirar da cabeça e do papel e colocar isso na tela. Sim, sejam muito bem-vindos ao set. Espero que todo mundo se divirta de verdade, não é se divertir de gargalhar até morrer, mas eu quero que vocês tenham uma boa experiência no set e todo mundo aprenda, principalmente a galera da equipe e tal, vocês dentro também. Mas todo mundo saia daqui, acho que com a função principal, que é aprender. Então, quem tiver com dificuldade, quem tiver precisando de ajuda, chega, fala. Não tem ninguém aqui que é expert, quer dizer, tem, né? Mas enfim, ninguém é dono da verdade absoluta. Então vamos trocar ideia, tá todo mundo aqui pra se ajudar e vamos fazer isso aqui andar, vamos fazer cinema. Vamos lá. E aí depois de toda a pré-produção feita, chegou o dia de gravar. E a princípio estava tudo pronto, mas faltava uma pessoa muito importante para o filme chegar. E isso começou a balançar um pouco o andamento que a gente tinha das gravações. E enquanto a gente esperava ela chegar, eu precisava pensar num plano B, eu precisava pensar em alguma coisa para fazer que a gente conseguisse otimizar esse set. Foi nesse momento que eu fui com as minhas coisas para um cantinho no meio do cenário e fiquei com os meus papéis lá mexendo e vendo o que a gente podia fazer para poder adiantar esse set, para que a gente conseguisse filmar sem aquela pessoa estar lá. Eu não queria tirar a personagem, eu não queria tirar a atriz naquele momento, porque não faria sentido e ela chegaria logo depois e a gente só tava atrasado. Então a gente tava ficando sem tempo pro plano inicial, ficando atrasado pra começar o set e a gente precisava fazer alguma coisa. E foi nesse tempo que o pessoal da ABC, da produção executiva, da locação, começou a me cobrar, perguntar se tava tudo certo, se a gente já ia começar a gravar, porque a gente tava ficando pra trás e a gente tinha muita coisa pra fazer ainda. E é nesse momento que as coisas começam a ser apressadas que podem ter erros, que podem tombar uma câmera, quebrar uma lente, ou entrar alguma coisa em quadro, a pessoa não tá preparada no clima que ela precisa estar pra poder começar o set. A arte tá ok, eu acho que ele ainda vai tirar aqui, mas eu acho que não esquema. Como é que... Mas ao mesmo tempo eu entendo essa posição porque eles queriam que a gente fizesse o filme. Se a gente tá atrasado, as coisas não estão saindo, a gente ainda tem muita coisa pra frente, eles sabem que a gente precisa fazer alguma coisa pra poder começar e pra poder dar tudo certo no final do dia. Gente, tem uns 5 minutos, hein, pra estar no cronograma certinho, hein. Vamos organizar e tudo aí. Então eu entendo essa posição, faz parte de uma produção audiovisual você ter alguém cobrando que você cumpra as coisas que você tem que cumprir. É a sua tarefa, é o seu trabalho. Pra gente poder começar a ver o trabalhamento aqui, como é que vai ser e guiar a arte por isso também. Então a gente esperou por quase 1 hora pra atriz chegar e nada. E a gente precisava fazer alguma coisa. Eu não queria cortar plano, eu não queria tombar a participação. Eu precisava fazer de alguma forma inteligente que a gente conseguisse fazer o set começar a andar sem atrapalhar tudo que a gente tinha que fazer pela frente. E a gente ainda tinha que recuperar o tempo que a gente já tinha perdido. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sabia que eu podia contar com algumas pessoas da equipe. E algumas dessas pessoas foi o pessoal da continuidade, o pessoal do som. E essas pessoas acabam te ajudando a ser melhor também. Porque elas estão encarregadas de funções para você poder ficar encarregado da
as suas funções. E elas são especialistas naquilo que elas estão fazendo e você é especialista no que você está fazendo. É bom deixar a cargo delas o que elas têm que fazer e você poder se concentrar e se dedicar melhor naquilo que você tem que fazer. E nesse momento de adversidade, que você nem começou um set direito, que você nem começou a gravar e você já tá devendo horas, você já tá devendo coisas, que você entende o quanto é importante você ter uma equipe boa, uma equipe responsável que gosta do que faz e que tá ali pra fazer a mesma coisa que você, dar o melhor e fazer um filme. Chegar até aqui é o meu limite para não passar o HMI. E aí, como diretor, você pode cometer erros com as pessoas, com o filme em si. E poder ter essas pessoas do meu lado me deixou muito mais confiante, me deixou muito mais tranquilo de que a gente conseguiria recuperar o tempo que a gente tinha perdido. Pilha, porque daí a gente não fica precisando prolongar essas coisas. Então aqui... E eu até falei com o pessoal do áudio que eu tinha muito medo porque passava avião em cima o tempo inteiro, tinha barulho de portão abrindo toda hora. Então isso me deixava muito preocupado se a gente ia ter mais atrasos ainda durante a gravação. Pim, ali da... Entendi, esperava pra começar. Às vezes, esperar um segundinho, pum, ação. Tá. Porque às vezes dá uma ação no meio, entendeu? Perfeito. Aí, tipo, que às vezes é tipo 5 segundinhos, tá ligado? Tipo assim, a coisinha de você dá só um pum, passou, vai. Seguinte, temos o nosso Thiagão, nosso cara do áudio aqui, a Mari da continuidade, a Tamiz da continuidade também e as meninas da continuidade também. Tava falando com ele sobre a questão do avião, barulhinhos e tal, e o que eu falei era o seguinte: se a gente estiver no meio de um diálogo, passou o avião, mete bronca, porque às vezes a gente consegue aproveitar alguma parte ainda e a gente separa qual foi esse momento. Então fica de olho no que estiver sendo dito, com o roteirinho do lado e tal, fala, pô, nessa frase aqui. E aí eu não sei como você consegue comunicar pra ela, tipo assim, ouviu o avião, ele vai estar ouvindo também. Então... com certeza, ouviu o avião, você já fala. E como tinha bastante diálogo no filme, é o filme que mais tinha diálogo dessa temporada, eu tinha medo de interromper um diálogo importante por causa de um barulho externo, por causa de alguma coisa que não era controlável. E acabar ficando perdido de não saber onde voltar, dos atores não chegarem naquele clima de novo, da gente ter que começar no meio de um clima, tipo, eles já ficaram felizes, como é que eu faço pra colocar eles nesse momento de novo, sabe? Então foi nesse momento que eu confiei no pessoal do áudio, no pessoal da continuidade, de que a gente ia conseguir captar tudo que a gente precisava da melhor forma possível. E outra galera que chegou junto também foi o pessoal da fotografia e da câmera, e também era o filme que mais tinha planos, então como a gente tinha muito setup, muito plano diferente, a fotografia deixar isso de uma forma otimizada, que a gente conseguisse não perder muito tempo entre um setup e outro, acabou fazendo com que a gravação ficasse muito mais fluida, muito mais dinâmica, e a gente não precisava perder tempo pensando como iam ser os planos, porque por causa da pré-produção que a gente teve, todo mundo já tinha a noção de como iam ser os planos, então a gente conseguia deixar o set com um andamento muito melhor. Então, como a gente estava jogando contra o tempo, cada segundo importava muito. Daqui a pouco eu vou encontrar com ela de novo, eu só vou ali tomar a vacina e daqui a pouco eu vou sair. E aí, quando tá tudo pronto, é a hora que todo mundo gosta, todo mundo espera, é a hora de trazer os atores, de ensaiar, de fazer os ajustes e começar a gravar. Chama uma dor pra mim, por favor. Quando você estiver aqui, dá um pouco a fala pra ela ainda. Tipo assim, parece que você não falou, entendeu? Então dá essa falinha. Você chegou a falar? Dá essa falinha de eu já volto. Você pode colocar a mãozinha também, porque como você tá tampado, seu corpo vai falar um pouco mais desse acento. Então você dá a mãozinha, tipo, eu já volto, tá? Rapidinho. E eu aprendi com um grande amigo, diretor e assistente de direção, Ricardo Favila, que esse começo de set é muito importante, porque ele meio que dita como vai ser o resto do dia de gravação. Então, se você começa com uma coisa um pouco mais fácil, com uns planos um pouco mais descomplicados, a galera começa a se entender melhor, a entender o ritmo, o jeito que cada um faz as coisas, quanto tempo cada um demora pra fazer cada coisa que precisa fazer. E isso acaba deixando a galera mais inspirada, mais motivada e mais em sincronia pra poder todo mundo dançar a mesma música. Todo mundo pronto? Silêncio no set, por favor. Posição. Som. Som rodando. Câmera. Rodou. Cena 6, plano 1, take 2. Marca. Prepara. Ação. Eu já volto, tá? Só vou rapidinho. E aqui,
Quando você sair, você já faz o movimento pro outro lado, que a gente tá falando, tá? Desculpa, a gente tá conversando ali, foi mal. Sai. É um pouquinho mais rápido. Então é legal você começar pegando sempre um pouco mais leve, pra galera ficar em sintonia, pra galera ficar mais unida e a galera conseguir se dar melhor nas cenas mais difíceis que vierem a seguir. Prepara, ação! Quando estiver pronto, pode sair. E corta. Beleza. Temos. Como só temos essa valendo esse finalzão, vamos fazer mais uma, tá bom? Mas perfeito, a mãozinha tá ótima. E lembra de, tipo assim, quando você sair, olha primeiro lá, pra gente saber que você tava procurando onde ela estava. Aí você desaba. Cortou? Ótimo. E a gente conseguiu cumprir essa cena e era a hora de seguir, de ir em frente. E a cena seguinte era a primeira externa do dia, era uma das cenas mais importantes do filme. Era o momento onde os personagens se reencontravam, depois de muitos anos sem se ver. Essa é o momento que vocês vão começar a conversar. E era a hora onde tinha a maior parte do desenvolvimento deles, de como a gente começava a entender como cada um estava se sentindo em relação à presença do outro ali, em relação a se reencontrar depois de tanto tempo. Então a gente precisava fazer isso com muita calma para poder ter todos os nuances, todos os detalhes que a gente tinha que ter nessa cena. E para isso a gente precisava de tempo. E quando a gente foi começar a fazer essa cena, a gente já estava em dia com o cronograma. Acho que você pode também, inclusive, apontar de... Você falou, mas pode fazer um pouquinho de corpo, assim, de ela fez, você dá essa puxadinha pro lado. Prepara. Ação. Então a gente estava bem para poder fazer com calma e fazer bem feito uma cena que era muito importante para aquele filme. E aí foi a hora de aproveitar. Mas tá bem. Sério? Marcos? Nossa, quanto tempo? Então a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha que fazer sem problema. E era a hora de descer e gravar as cenas lá embaixo. E essas cenas lá de baixo se passavam antes de tudo que a gente já tinha gravado. Em cinema geralmente não se grava em ordem para poder facilitar a produção. Então a gente precisava ajustar a fotografia, a atuação, o clima pra gente poder passar essa sensação de que aquelas cenas que a gente ia gravar depois se passavam antes do que a gente já tinha gravado. Fez sentido? Fez, né? Vocês entenderam. E uma das coisas que facilitaram muito esse processo foi trabalhar com atores bons. Então eu passava as direções, eles traziam o que eles tinham e a gente conseguia sempre, durante todos os takes que a gente tinha que fazer, a gente sempre faz vários takes, então a gente conseguia manter esse nível de atuação, nem abaixo, nem pra cima, a gente conseguia sempre manter no nível que a gente precisava ter pro filme. Cena 3, plano 2, take 1. Tanto a Duda quanto o Alexandre, que faziam os personagens principais, tinham muito isso, de conseguir manter esse nível do que eles estavam fazendo de atuação, sabe? Pode balançar dentro do seu eixo, assim, que é legal que a gente tem um movimento na cena, mas não dá o passo. Então, principalmente pra esse projeto que foi... grava o final, depois grava o meio, depois grava o começo. A gente gravou basicamente ao contrário, né? Basicamente isso. Não interage com você agora não, interage com ela e tal. E aí depois ele já vai falar com o senhor. Então assim que ela sair, você ainda mantém ainda nessa impaciência. E aí você... E essa fila aí, tá andando? Beleza. Vai? Era bom contar com os atores de que eles conseguiam entender aonde eles estavam em atuação em cada cena, sabe? Isso foi muito importante pra gente ter uma continuidade boa durante o filme. Senhor, boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver se vai assinar. E a galera de apoio também, tanto a Ana quanto o Breno, apesar da gente estar improvisando algumas coisas ali, colocando alguns toques de comédia, eles conseguiam manter essa consistência ao longo da gravação. Jesus, tu vai vacilar também, cara? Se Jesus tá vacilando, é melhor ir vacilar mesmo. Tá reclamando o que, mano? Tá louco? Jesus tá aqui, cara. E apesar do filme ser de romance, com um toque de drama, a gente conseguiu colocar um pouco desse toque de comédia também,
Isso ajudou a unir um pouco mais o projeto como um todo. E ficou muito bom, encaixou muito bem. E era improviso e a gente conseguia sempre manter o nível. Olha a marca que me dão aqui, irmão. Olha a marca que dão aqui. Olha, você olha para aquele cara bonito ali, eu Cadê? fiquei horas fora procurando a marca e nada, irmão. Nada. Pega meu cartãozinho de personal trainer que eu te dou um treino. Personal? Eu sou. Prepara, ação! E a gente foi se aproximando do final da gravação. E lembra que a gente começou 1 hora atrasado? Então, a gente conseguiu terminar 3 horas antes do que a gente tinha programado. E a gente só conseguiu isso graças a todo mundo da equipe do elenco que deu o melhor de si pra gente conseguir. E essa também foi uma das maiores vitórias pra mim durante esse processo todo. Saber que eu, como diretor, conseguia trazer todo mundo junto, entender o problema que a gente tinha e trazer todo mundo no mesmo barco pra gente se entender bem e de uma forma saudável conseguir resolver a parada e ainda ter um resultado positivo, um resultado que fosse um filme bom e que o processo desse filme todo fosse bom, fosse prazeroso para as pessoas que estavam envolvidas. E assim como o processo, o resultado também foi muito bom e a gente tá chegando ao final desse vídeo, tem mais um vídeo no final, calma, fica aí. Queria agradecer a todo mundo que fez isso ser possível, todo mundo do elenco, da equipe, todo mundo da ABC, todo mundo que fez isso ser possível de alguma forma, muito obrigado, sem vocês não teria filme, aí é pra vocês. Acho que é a primeira vez que eu faço conteúdo assim, então diz aí o que você achou, comenta aí alguma coisa, se você quer que eu fale sobre algum tipo de conteúdo específico, sobre alguma parte de algum projeto que eu for fazer, diz aí, eu vou tentar fazer, vou tentar trazer aqui. Espero que você tenha gostado, tenha se divertido, tenha aprendido alguma coisa e espero te ver na próxima. É isso, corta. Assiste o último vídeo aí. E espero te ver na próxima. Tchau. Assiste o vídeo aí. É o Martini que a galera fala, né? Quando é o último do dia. Foi som? Foi só. Sobe mais, integral. Mais um? Sobe mais. Sobe, ó. Foi câmera? Foi câmera. Maquete? Cena 6, plano 4, take 3. Prepara, ação! Valeu pra vocês. Gostaram? Amém? Pela última vez, uma salva de palmas pro nosso filme! Se não fosse aquela mensagem sua, não sei como eu ia chegar. Não, pra você pra... Então, tira. Passo frente pra ela ou tem outro enquanto eu tenho outro? Não, que deu. É parecido por aqui. Então, passo frente pra ela.